Meus amados e queridos irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e ministério, meus irmãos. Seja muito bem-vindo, você que vai estar conosco nesta linda aula, mais essa porção da palavra de Deus. Você, querido professor da nossa sede do campo, ou a você, ouvinte, ou que estará tendo acesso a mais este vídeo. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe, e eu quero dizer e externar minha gratidão a Deus por você estar conosco, porque para mim é uma grande honra estar ministrando uma porção dessa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas através da minha e da sua vida, em o nome de Jesus. Já quero estar colocando aqui os nossos slides para que a gente possa já iniciar e fazer bom uso de toda a aula de uma forma bem dinâmica, didática e compreensível. A começar de entender que estamos na primeira lição esta do quarto trimestre do ano de 2025, lição que já vai vir com um tema muito lindo, que vai falar dos personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. O comentarista dessa lição, desta revista, é o pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus, Baleia, lá em Brasília, Distrito Federal do Ministério, claro, de Madureira. Fazemos parte aqui da Assembleia de Deus, Ministério em Campo Grande, Rio de Janeiro, presidida pelos nossos pastores, pastor Alessandro Malafaia, pastor Aline Malafaia, ao qual temos o superintendente da nossa escola bíblica dominical, no nosso campo acadêmico, o evangelista Leonardo Souza. Fazemos parte da classe Maravilha de Sião, classe essa que tem como aula dar um apoio, ou corroborar, sim, com todos os professores das assembleias, da nossa assembleia, da nossa sede e do campo, tá? E todos os ouvintes desse vídeo. Eu sou o professor José Luiz, presbítero José Luiz, e para mim é uma grande honra poder estar contribuindo com as vossas vidas, com mais esse lindo e belo lição que Deus vem nos trazer. E por isso já quero extrair dentro dessa lição, a lição 1, tá? A lição 1, ela vai começar com o tema, vamos falar de Jetro, conselhos sábios que aliviam fardos. Conselhos sábios aliviam fardos. E claro, vamos pegar Jetro, sogro de Moisés, como exemplo para essa lição. Vai ser um estudo muito lindo, edificante, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, meus irmãos. E antes de a gente estar dando início ou seguindo a lição, é importante frisar aos professores da nossa sede, tá? Que ao longo dessa lição teremos 3 palavras-chave que deverão ser colhidas e apresentadas a você, professor, que irá ministrar a aula na entrada da nossa sede nesse próximo domingo, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos seguindo. A nossa revista tem como textuário, tá? Que diz assim: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Êxodo 18, 18. Verdade aplicada. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois permanecemos ao Senhor. Glória. Temos 3 objetivos. Lá vai. Primeiro objetivo, conhecer a história de Jetro. Segundo, ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros. Terceiro, identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada ministerial. Os textos de referência são Êxodo 18, de 21 ao 24, tá bom? Vamos seguindo, então, para a gente entender já como na introdução. Por quê? Porque na introdução, se nós formos parar já para ver dentro do texto, principalmente o texto de referência, Êxodo 18, a partir do 18, 24, a gente vai ver que esse texto ele vai nos apresentar um encontro marcante, meus irmãos, entre Moisés e seu sogro Jetro. Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, onde a narrativa nos mostra a sabedoria de Deus
que é manifestada por meio de relacionamentos e experiências compartilhadas. Veja bem, Moisés havia sido chamado por Deus para liderar Israel, mas a carga do ministério se tornava cada vez mais pesada. E é nesse contexto que Jetro aparece, é nesse contexto que um homem experiente como Jetro, maduro, intervém com conselhos sábios que não apenas aliviam o fardo de Moisés, entenda bem, mas também fornecem a organização do povo de Deus. Entenda, a convivência entre Moisés e Jetro, ela vai evidenciar como o Senhor usa pessoas próximas, meus irmãos, muitas vezes com mais maturidade e experiências para trazer direção e equilíbrio à vida ministerial. E, claro, nós vamos estar dando algumas bases, algumas referências para compreensão, porque ao estudarmos a história de Jetro, nós vamos aprender a importância de ouvir, de valorizar conselhos piedosos e, claro, pois entender que eles vão nos ajudar a evitar desgaste desnecessário, principalmente a administrar melhor nossas responsabilidades e a prosseguir na caminhada ministerial, tá? Então precisamos entender, já deixo uma referência aqui, que diz assim: o conselho sábio não diminui sua autoridade, mas multiplica a eficácia do seu ministério, meus irmãos. Tá? É importante a gente compreender isso, por quê? Porque nessa lição nós vamos compreender e reconhecer que ouvir conselhos sábios é sinal, sim, de humildade e principalmente de maturidade. E que Deus usa servos experimentados para contribuir no crescimento espiritual e ministerial dessa igreja. É dentro dessa base introdutória que a gente já parte aqui para o nosso primeiro tópico, tá? Tópico de número 1, conhecendo Jetro. Nós vamos estar conhecendo Jetro. Por quê? A cena de Jetro e Moisés, com Moisés, lá em Êxodo 18, tá? Ela deve ser lida como uma narrativa que revela como a experiência histórica desperta reconhecimento, claro, teológico, mesmo em estrangeiros. Entenda, Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, não chega apenas como parente, tá? Ele observa, ouve o relato de que Deus fez e oferece uma avaliação prática, tá? Então, o texto vai nos ensinar que Deus não age isoladamente. Ele usa relacionamentos maduros e experiência para a prática, para ordenar e preservar a vocação do líder. Olha isso que interessante, tá? Eu acho muito propício a gente começar a entender alguns pontos, tá? Para a gente refletir melhor isso. E aqui lá vai a primeira palavra-chave, querido professor, tá? Primeira palavra-chave, conhecer. Conhecer é a nossa primeira palavra-chave, tá? E aqui eu já quero fazer ou tirar algumas dúvidas, trazendo algumas questões, algumas perguntas. Na verdade, eu extraio 3 perguntas aqui para nosso entendimento e compreensão. A primeira é: quem era Jetro? De onde Jetro veio? E qual a sua real relação com Moisés? A gente precisa entender isso, já que o tópico ele nos permite fazer isso, porque o tópico é esse, conhecendo Jetro. Vamos conhecer melhor, então, sua identidade, a sua origem, a sua relação, tá? Porque quem era Jetro? Jetro é chamado sacerdote, tá, de Midian, tendo uma base aí dentro da revista que você já tem de uma forma mais completar. Estou aqui somente para poder fazer um complemento do que é preciso para a gente avulsar, entrar mais nesse conteúdo histórico e cultural, tá? Então, ele era um homem, sim, de posição religiosa, era sacerdote e a experiência social, tá? Então a gente começa a entender aqui, tá? E a sua origem, de onde veio? Jetro, ele vem de Midian, tá? Povo, de onde é esse povo? É um povo do deserto ligado aos descendentes de Abraão, por Quetura, tá? Que no contexto cultural, ele é diferente do povo israelita, tá bom? A gente precisa entender isso aqui, vai gravando isso, tá? E, claro, a sua relação, parentesco, ele era sogro de Moisés, pai de Zípora, que foi casada com Moisés e visitante do acompanhamento, tá bom?
Isso é interessante dizer. Mas eu disse aqui sobre Quetura, tá? Filho de Quetura com Abraão. Quem foi Quetura? Qual é a linhagem de Quetura? Vamos entender melhor isso aqui, tá? Quetura foi a segunda esposa de Abraão, tá? Que ela está mencionada lá em Gênesis capítulo 25, os versículos de 1 a 2, que depois da morte de Sara, com ela, Abraão teve 6 filhos, ou seja, depois da morte de Sara, Sara veio a falecer, Abraão teve mais 6 filhos com Quetura. Olha só que interessante. Os nomes são Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Tá? É importante dizer isso aqui. E claro, a gente precisa compreender também que eu extraio alguns pontos importantes, alguns pontos de vista importantes. Tá? O primeiro ponto de vista sobre essas questões é a relação com Abraão. Ela não substituiu, entenda bem, Quetura não substituiu Sara como herdeira da promessa da aliança, mas seus filhos se tornaram progenitores de povos vizinhos de Israel, incluindo os medianistas. Olha só que interessante essas curiosidades. Vai anotando, meus irmãos. Segundo, dependência importante. Desses filhos surgiram vários povos árabes e medianitas. Olha aí. Tá? E é por meio desses povos que Jetro, sacerdote de Midian, entra na narrativa de Êxodo. Tá? E claro, tem um significado espiritual, porque mesmo fora da linhagem de Isaac, entenda bem, a descendência de Quetura demonstra que Deus trabalha em todas as linhagens de sangue, tá? Sangue com Abraão, preparando contextos e pessoas que terão papel na história da salvação, principalmente, como estamos falando, sobre Jetro, tá? Então a gente já vai ver aqui alguns pontos importantes que estão atrelados ao conhecimento de Jetro, tá bom? Então já partimos então para o subtópico 1.1, que Jetro vai fazer uma expressão, vai dar uma expressão maior do que todos os deuses. Olha só que interessante. Por quê? Porque Jetro, ao ouvir o relato detalhado de que Deus fizera libertação, juízo sobre o Egito e a travessia sobre o Mar Vermelho, Jetro reconhece que o Deus de Israel é superior aos deuses das nações. Marca isso aqui que a gente vai detalhar já já. No texto, em confissão de um estrangeiro, funciona como testemunho da universidade do poder divino. Não se trata apenas de patriotismo israelita, mas de reconhecimento público do caráter salvador do Iavé, o próprio Deus. Jetro passa do papel de sacerdote local a confessar o Deus de Israel como digno de louvor. Isto mostra que a revelação de Deus em atos históricos convoca resposta intelectual e prática, inclusive fora do povo escolhido. Tá? Mas olha aí, por que Jetro era estrangeiro? Trago essa primeira pergunta aqui para a gente parafrasear e contextualizar, meus irmãos. Isso é importante. Pega a base aí, tá? Jetro era estrangeiro porque não fazia parte do povo de Israel. Tá? Jetro não fazia parte do povo de Israel. Tá? Ele era sacerdote de Midian, um povo descendente de Abraão por Quetura. Tá relatado isso, constatado em Gênesis 25, 1, 2, como eu havia dito. Mas que não participava da aliança do Senhor dada a Israel por Abraão, Isaque e Jacó. Olha só que interessante, tá? Então a gente vai trazer aqui 3 pontos importantes com uma alta veracidade de compreensão. Tá? O primeiro ponto é o contexto étnico, tá? E eu vou reforçar contexto étnico e cultural. Tá? Por quê? Porque Midian ficava no deserto de Sinai e as regiões próximas. Os midianitas tinham seus próprios costumes religiosos e leis distintas dos israelitas. É importante frisar isso. Tá? E claro, na religião diferente. Os midianitas tinham uma religião diferente. Tá? Jetro era sacerdote do seu próprio povo. Ele cultuando os deuses de Midian antes de reconhecer que o Deus
de Israel, o Yahvé, meus irmãos, olha só, dentro da historicidade, como é bom a gente entrar para conhecer quem era Jetro, tá? Mas Jetro reconheceu, isso é importante, porque mesmo sendo estrangeiro, Jetro viu a obra de Deus na libertação de Israel e confessou, tá, a grandeza de Yahvé, dizendo: bendito seja o Senhor que vos resgatou das mãos dos egípcios. Olha só que lindo esse reconhecimento. Então, Jetro era sacerdote e servia de uma forma outros deuses, mas reconheceu que Yahvé era maior do que todos os deuses. E aqui eu vou fazer também algumas menções, porque a gente precisa esclarecer. E eu trago uma outra pergunta a nível de base de compreensão. Por quê? Jetro era sacerdote e servia qual Deus? Isso é importante, a gente faz essa pergunta, tá? Vamos entender melhor isso aqui à luz da Bíblia. Porque a Bíblia, ela não especifica exatamente qual Deus Jetro adorava como sacerdote de Midian, antes de conhecer o Deus de Israel. Ou seja, não tem base de apoio bíblico, tá, nesse contexto. No entanto, meus irmãos, podemos contextualizar historicamente. Vamos lá. A religião em Midian, tá? Os midianitas eram um povo semita nômade. É importante frisar isso. E sua religião provavelmente envolvia adoração de deuses locais ou deuses da natureza, que possivelmente ligados a elementos do deserto, fertilidade e pastoreio, como era comum entre o seu povo, entre os povos semitas do período principalmente patriarcal, tá? Tem a segunda, função de Jetro. Ele era sacerdote, e como sacerdote, ele liderava cultos, oferecia orientações morais e conduzia sacrifícios ao Deus ou deuses do seu povo. Ele tinha essa experiência, tá? E claro, aqui mais uma vez é bom refrisar isso, tá? Esse reconhecimento de Deus de Israel. Ele reconheceu um Deus vivo, tá? Porque após ouvir o relato de Moisés sobre a libertação de Israel, Jetro reconhece, meus irmãos. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, tá? Ele vai reconhecer, tá? E o que isso nos mostra? Nos mostra que ele abandonou ou superou a adoração anterior em favor de Yahvé. O que a gente aplica, tá? Vai a aplicação, me permita aplicar de uma forma espiritual, meus irmãos. Porque mesmo alguém com experiência religiosa anterior ou pertencente a outra cultura pode ter discernimento e ser usado por Deus para aconselhar e fortalecer o seu povo quando reconhece sua grandeza. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus e continuará sendo Deus. Oh, glória! Tópico ou subtópico 1.2. Jetro, o bom conselheiro, meus irmãos. Vamos lá. Dentro disso, eu quero destacar 3 pontos importantes do aconselhamento de Jetro, meus irmãos. 3 pontos essenciais, tá? O primeiro ponto é ouve antes de falar. O segundo, fala com franqueza e respeito. O terceiro, oferece soluções práticas. Vamos entender isso aqui melhor, meus irmãos. Por quê? Porque ele ouve antes bem de falar. Ele primeiro escuta e depois fala, tá? Jetro, ele ouviu o relato completo antes de avaliar a situação. E o que a gente tem como aplicação em cima desse primeiro ponto aqui que eu extraí, tá? Porque a gente precisa treinar a escuta ativa do ministério, tá? Antes de orientar, reúne informações em pequenos grupos, peçam a alguém que conte seu problema por 3 minutos sem interrupção. Isso é importante, dá uma base aqui de uma estrutura acadêmica, é bom, tá? Segundo, tá? Jetro, ele expõe a situação de forma direta, sem humilhar Moisés. Sua fala é corajosa e respeitosa. Então a gente precisa ensinar princípios de correção, porém que seja construtiva. Falar a verdade em amor, tá?
Então, a gente precisa ter essa compreensão, tá? Muito lindo isso aqui. Terceiro, tá? A gente precisa observar que Jethro ele vai oferecer soluções práticas e escaláveis. Por quê? Ele vai recomendar a seleção de líderes capazes e delegação, virtude de uma liderança. Não critica, não dá crítica vazia, mas proporciona e faz uma proposta operacional. E aqui a gente aplica. Por quê? Porque ao aconselhar, sempre proponham ou precisamos propor passos concretos. Eu acho interessante que Jethro, ele observa, ele escuta, ele avalia, ele detecta o problema, mas ele já vem com a solução. Muito usado por Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E aqui, ó, Jethro vai identificar o problema, tá? Olha só, Jethro observa que Moisés estava sobrecarregado, julgando sozinho todo o povo. Olha lá, 3 soluções. Problema identificado. Moisés atendia sozinho desde manhã até a noite. Segundo, consequências. Esgotamento do líder e ineficiência no atendimento. E terceiro, a solução, tá? Sistema de delegação com líderes capacitados. Maravilha. Olha só que interessante. Muito importante a gente frisar isso, né? Muito importante mesmo. No tópico 1.3, irmãos, tá? É importante a gente ressaltar que Jethro diz o que fazer, tá? Vai pegando tópico 1.3, subtópico 1.3, e identifica o problema e dá solução aqui, como nós estamos falando, tá? Então, essa base é importante para que a gente, tudo que for relacionado ou receber, nós precisamos identificar da seguinte forma, tá? O problema foi identificado, mas de que forma podemos resolver? Se há dúvida, eu tenho certeza que Deus não está no negócio. Por quê? Deus sempre tem uma solução para os nossos problemas. Deus sempre tem algum recurso para que a gente possa edificar a vida de outras pessoas e, claro, principalmente para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Então, partindo já para o segundo tópico, número 2, aprendendo a ouvir, tá? Ouvir, meus irmãos, é mais do que captar sons. Olha só que interessante. E, biblicamente, envolve discernimento, humildade e obediência ao que procede de Deus, tá? Moisés foi um grande líder, mas não desprezou o conselho de um homem maduro, mostrando que a sabedoria está em saber ouvir, tá? Porque a prática cristã exige que não apenas escutemos, mas valorizemos os conselhos dos que caminham com o Senhor, com o nosso Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Antes de prosseguir, eu quero já também estar aplicando a segunda palavra-chave, aprender. Segunda palavra-chave, aprender, meus irmãos, tá? Então, seguindo aqui, eu quero trazer 3 aplicações práticas, tá? De forma espiritual para a gente aprender a ouvir, tá? A primeira aplicação prática, humildade, tá? Por quê? Reconhecer que não sabemos tudo. Precisamos compreender isso. Não sabemos tudo, porque precisamos reconhecer principalmente as nossas limitações e pedir orientação, principalmente a Deus em oração, meus irmãos. É importante a gente ressaltar isso. A humildade é reconhecer que não sabemos tudo. Segundo, discernimento para identificar, tá? Se o conselho glorifica a Deus. Ainda tem isso, tá? Por quê? Porque precisamos sempre confrontar conselhos com a palavra. Vou melhorar, com os princípios bíblicos. Precisa estar aparelhado com base da palavra de Deus. Diferente disso, não provém de Deus, meus irmãos, tá? E claro, a segundo princípio aqui, a segunda prática é, claro, a obediência
tá? Quando Deus confirma o conselho. Tá? Moisés obedeceu, foi sábio, tá? Então a gente precisa entender aqui que quando Deus confirma o conselho, tá? Agir com fé após discernir que é direção de Deus. Obediência mesmo. Tá aí 3 pontos importantes, 3 aplicações que você pode estar levando para a sua aula. Vai ser bênção, meus irmãos. Tá? Então vamos lá. Subtópico 2.1, Jetro e Paulo. Para hoje, tá? A gente precisa fazer um paralelo aí de compreensão, tá? Entre Jetro e Paulo, para a gente ter algumas ideias, formatar essa ideia aí do comentarista de uma forma apropriada, tá bom? Então o primeiro passo é fazer esse paralelo sim, tá? Jetro orienta Moisés a delegar funções, assim como Paulo também ele vai orientar Timóteo, Tito e a constituírem presbíteros, diáconos capacitados. E assim vai. A gente vai relatar isso aí, alguma base bíblica no Novo Testamento sobre Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, versículos 5 e 9. Tá? Porém, ambos tratam da organização do ministério, meus irmãos, e da valorização de líderes fiéis para não sobrecarregar uma só pessoa. Isso é Deus purinho, meus irmãos. Tá? Então já vai 3 aplicações práticas para a gente entender e levar para a nossa vida pessoal e ministerial. Tá? Primeiro, valorização de líderes auxiliares. Tá? O ministério é coletivo. Todos são chamados a servir. A gente precisa ter esse entendimento. Tá? Segundo, formação de novos obreiros. Preparar pessoas para a obra é um investimento em caráter de ensino para que o reino cresça, meus irmãos. Olha só. E sustentabilidade do ministério. Olha só que interessante. Uma igreja saudável é aquela que distribui responsabilidades. Entenda bem, vamos aplicar. Ministério saudável não é solitário, mas compartilhado entre líderes fiéis. Tá bom? A gente precisa entender isso, porque hoje líderes devem aprender com Jetro e Paulo, que ministério saudável não é solitário, mas é sim compartilhado. Nós somos líderes da nossa casa. Você, professor, está sendo líder dessa classe. Aconselhe a fazer, deixar legado. Não fique à mercê da história. Faça a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou glória seja dada ao nome do Senhor. Subtópico 2.2. O melhor conselho está na Bíblia. Olha só que lindo. Eu vou trazer aqui 3 propósitos de Deus nos conselhos bíblicos. 3 propósitos de Deus nos conselhos bíblicos. Vamos lá. Primeiro, ensinar o caminho certo. Tá? A palavra é lâmpada e direção segura, lá em Salmos 119, 105. É importante a gente ressaltar isso. Segundo, corrigir quando desviamos. É importante também ressaltar que a Escritura disciplina sim e redireciona. É amor de Deus para nossas vidas, lá em 2 Timóteo 3,16. E terceiro, confortar em meio às lutas. A palavra gera esperança e perseverança. Lá Paulo vai designar os Romanos, capítulo 15, 4. Tá? Ou seja, todo conselho humano ele deve ser avaliado à luz da Bíblia. Sim, quando não há clareza, mas o crente encontra no texto sagrado o conselho perfeito, meus irmãos. Maravilha. Subtópico 3.2. A procedência do conselho. Vamos entender isso aqui, é importante, meus irmãos. Por quê? Trago também, 3 princípios bíblicos e morais para avaliar. Lá vai o primeiro. Tá? Se está de acordo com a palavra de Deus. Se o conselho está de acordo com a palavra de Deus. Porque conselho fora da Escritura não é seguro, irmãos. Tá? Não tem base. Não tem base. Segundo, se promover edificação e paz. Será que está promovendo esse conselho
conselho edificação e paz, porque conselhos, eles dividem ou geram confusão se não procederem de Deus, tá? Isso é importante ressaltar. E o terceiro, se é dado por alguém de caráter aprovado. Esse conselho está vindo de quem realmente vive palavra, vive princípio. É importante a gente fazer essa observação e estar nessa vigilância. Por quê? Quem aconselha deve ter, sim, um bom testemunho e vida piedosa, meus irmãos. Tá? Porque o crente deve discernir a procedência dos conselhos, seguindo apenas o que reflete a vontade de Deus. Guarda isso, meus irmãos. Isso é muito pessoal. Tá? Deus está falando nessa lição com uma propriedade muito linda, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tópico 3. Rejeitando os maus conselhos. Rejeitando os maus conselhos. Tá? Nem todo conselho, é importante a gente ressaltar isso, vem de Deus. Entenda isso. Nem todo conselho vem de Deus. Vamos entender. Por quê? Porque alguns podem parecer bons aos olhos humanos, tá? Mas leva ao erro. O cristão precisa de discernimento espiritual para rejeitar aquilo que não procede da verdade, irmãos. Tá? Ainda que possa alimentar o nosso ego, a gente precisa ter discernimento. Ou, ainda que o conselho venha nos frustrar, para poder fazer alguma correção, também é importante ter discernimento. Tá? É importante, porque nem todo conselho provém de Deus. Tá? E aqui eu vou trazer uma citação que diz assim: a verdade é como um leão, não precisa ser defendida, apenas liberte-a, e ela se defenderá sozinha. Agostinho de Hipona, ele vai ressaltar dessa forma, tá? E eu vou melhorar. Por quê? Porque da mesma forma, quando ouvimos conselhos, precisamos deixá-las diante da verdade, da palavra. Se não resistem à luz das Escrituras, elas devem ser, sim, rejeitadas. Tá? Lá vai a terceira palavra-chave, palavra essa chamada sabedoria. Terceira palavra-chave, sabedoria. Tópico 3, subtópico 3.1. Conhecendo o conselheiro. Tá? Vamos entender aqui que antes de dar ouvidos, nós precisamos avaliar a vida de quem aconselha. É importante. Bons conselhos não podem vir de vidas sem frutos espirituais, meus irmãos. Fato. Tá? E por isso eu trago 3 observações, tá, importantes sobre quem está aconselhando. Tá? Primeira observação, o caráter do conselheiro. Tá? Pelos frutos se conhece a árvore, meus irmãos. Tá lá em Mateus capítulo 7:16. Precisamos observar a vida e testemunho. Segundo, a experiência espiritual. Quem anda com sábios será sábio. Olha lá, Provérbios de Salomão 13:20. Busque maturidade espiritual. Isso é sabedoria, meus irmãos. E o terceiro, a intenção por trás do conselho. Qual é a intenção desse aconselhamento? Tá? Atos 20:30, ele vai ressaltar dessa forma, vai nos orientar. Precisamos ter vigilância e ter esse discernimento da intenção do conselho, porque alguns falam para extrair seguidores a si. É importante refrisar isso. Tá? Benefícios particulares, quando na verdade a gente precisa ressaltar o nome do Senhor e que o nome dele seja glorificado. Ou seja, antes de dar ouvidos, como a gente falou aqui em cima, a gente precisa sim avaliar a vida e o testemunho de tal pessoa que estará dando o aconselhamento e as orientações. Subtópico 3.2. Analisando o conselho. Isso é importante também. Analisar o conselho. Por quê? O crente deve testar o conselho com oração e escritura. Palavra de Deus. Se gerar dúvida, meus irmãos, divisão ou afastamento de Deus,
não deve ser aceito. Tá? Tem que estar dentro do princípio bíblico, dentro da palavra de Deus. Tá? Eu quero também trazer 3 observações a serem avaliadas dentro dessa visão. Primeira observação, se é coerente com a palavra de Deus. Tá? Se é coerente, tá lá em um texto base aí, para você estar consultando, Isaías 8:20, porque a escritura é o padrão final, irmãos, e ponto. Tá? Segundo, tá? Se promove paz e edificação. Precisamos analisar se promove paz e edificação. Tá? Tá lá em 1 Coríntios 14:26, porque verdadeiros conselhos constroem, irmãos, edificam, crescem, evoluem, capacitam, é importante isso. Tem que ter edificação, tem que ter paz, tá? E terceiro, tá? Precisamos analisar, tá? Se está conduzindo a glória de Deus, não a exaltação humana, tá? Porque se conduz à glória de Deus, não a exaltação humana, isso é de Deus. Tá lá em Colossenses 3:17, é importante ressaltar uma base, uma estrutura dentro do que nós estamos falando. Tá bom, meus irmãos? Subtópico 3:3. Cuidado com os maus conselhos. Essa talvez seja a síntese aí da nossa lição, meus irmãos. É importante ressaltar, tá? Precisamos ter cuidado, porque perigo dos maus conselhos, a gente precisa entender que o crente, tá, ele deve estar vigilante e buscar constantemente sabedoria e oração na palavra, meus irmãos. Porque a gente sabe que para não ser levado por conselhos que parecem atrativos, tá, mas a gente pode sim ir para um caminho que vai destruir a nossa fé e o nosso ministério que foi formatado por Deus. Então a gente precisa ter cuidado com esses conselhos. Tem perigos. A gente precisa estar ligado, irmãos, nisso aí, tá? Então eu quero extrair aqui 3 pontos importantes para a gente ter essa atenção, tá? O primeiro ponto, tá, são esses conselhos errados que podem desviar do propósito. Conselhos maus desviam do propósito. Tá? Quer ver um exemplo? Gênesis 3:1-6. Como o de Eva ouvindo a serpente. Serpente trouxe um atrativo, mas fez Eva cair e sair do propósito. Tá? Conselhos maus corrompem sim os bons costumes. Maus conselhos podem corromper bons costumes, meus irmãos. Tá? E principalmente destruir caráter. Caráter este que teve um trabalho tanto de Deus em nossas vidas e por causa, às vezes, de conselhos maus, tomamos caminhos errados e acabamos destruindo, descaracterizando aquilo que foi formatado por anos, às vezes por causa de um momento. Meu Deus. Então precisamos levar isso, essa aplicação é importante, meus irmãos. E o terceiro e último, para a gente fechar aqui e partir para a conclusão, tá? Conselhos maus, eles trazem, sim, consequências irreversíveis, tá? Segui-los, a gente pode seguir esses conselhos, podem ser irreversíveis na nossa vida. Quer ver um exemplo? Como Roboão, ouvindo os jovens e perdendo parte do reino. Tá lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo de 8-16, vai afirmar sobre isso. Os jovens os aconselhou para ele, achava bom, mas quando ele viu, foi conselhos maus que trouxe consequências que foi irreversível para a vida dele, para o ministério dele, para o reinado dele, para a família dele. Olha só que drama vivido por ter recebido, aceitado e aplicado um conselho mau na vida dele. Tá? Então, ou seja, me permita aplicar, meus irmãos, porque o crente deve estar vigilante e buscar constantemente sabedoria em oração e na palavra, para não ser levado por conselhos que parecem atrativos, mas destrói a fé e o ministério. Deus me chamou e te chamou para um propósito lindo. Deus tem chamado a você, ouvinte, para um propósito lindo. Assim como Moisés, reverencie, adote
os conselhos que com certeza provém de Deus, seja aconselhamento, e receba, principalmente honre os mais antigos, honre a vida empírica dos aconselhadores, principalmente que tem vivenciado, tem história para contar, tem história para poder retrair, tem história para aconselhar, e isso a gente não pode abrir mão dos nossos presbíteros, dos nossos conselheiros, dos nossos pastores, dos nossos anciões da casa. Bom, é importante a gente ressaltar isso, porque o mundo só oferece aquilo que faz a gente denigrir a palavra de Deus, tá? Então, sabedoria em oração, tá? É importante a gente ressaltar isso também, porque quando ouvimos conselho, precisamos deixá-lo diante da verdade da palavra. Se não resistem à luz das Escrituras, devem ser rejeitados. Busque constantemente a palavra, mantenha-se sempre vigilante e lembre-se, a verdade da palavra de Deus é o filtro definitivo para todo conselho recebido. Partindo então para a conclusão, Jetro, conselhos sábios aliviam fardo. Foi o tema da nossa lição, coisa linda, tá? É importante a gente ressaltar isso aqui, tá? Porque a história de Jetro e Moisés nos ensina que nenhum líder está sozinho no ministério. E a sabedoria vem tanto da experiência pessoal quanto do conselho dos irmãos maduros, tá? O reconhecimento do poder de Deus, a valorização de líderes e a disposição para ouvir instruções sábias são essenciais para uma caminhada ministerial saudável e equilibrada. Isso que a gente aprende aqui nessa linda lição. E 3 pilares para a gente encerrar, tá? De sabedoria: conhecer o conselheiro, aprender a ouvir e rejeitar maus conselhos, tá? Essa foi a aplicação da nossa lição de um ambiente geral. Trago aqui algumas aplicações práticas. Abra-se para conselho. Receba orientação de cristãos maduros com experiência comprovada. Confronte com a palavra. Confirme através da oração e permita que o Espírito Santo dirija. Terceiro, delegue responsabilidades. Busque apoio em irmãos confiáveis para não carregar sozinho o peso, tá? Evite confusão. Rejeite conselhos que geram orgulho ou afastamento de Deus. O conselho não diminui sua autoridade, mas multiplica a eficácia do seu ministério. Ouvir bem é sinal de maturidade espiritual, meus irmãos. Então aqui a gente finaliza mais essa lição, tá? Com muita honra, quero agradecer a você que esteve até o final, até a você que esteve conosco nesta linda lição. Eu quero externar minha gratidão a Deus, tá? E abençoar a sua vida em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua caminhada, o seu reino. E eu já quero profetizar na sua vida um aconselhamento. Mantenha-se firme, porque Deus é contigo na sua vida e através de você Ele vai mudar muitas outras histórias. Que Deus abençoe, guarde essa palavra e fique na paz de Cristo, em o nome de Jesus.